Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se não existe dízimo, o dízimo, na doutrina dos apóstolos. Não existe. Você não vai encontrar o dízimo na doutrina dos apóstolos que está nas epístolas, exceto por alguma citação que algum deles tenha feito com referência ao Antigo Testamento e à lei. Você também não encontrará muitas outras coisas, como igrejas denominadas, tipo igreja A, igreja B, igreja C, a não ser, no caso das igrejas que eram identificadas pela cidade onde estavam, mas era a mesma igreja, apenas a localização que era diferenciada uma das outras, né? A igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, é a igreja que está, não a igreja de, ou a igreja corintiana ou efesiana, não. Você não vai encontrar também na doutrina dos apóstolos templos, edificações, como chamadas de templos, não existem. Existia o templo de Jerusalém, foi destruído no ano 70, mas era o templo dos judeus, do judaísmo, e cristianismo não é judaísmo, não é? Você não vai encontrar pastores dirigindo congregações, pastores ou padres à frente de uma congregação. Você não vai encontrar na doutrina dos apóstolos mulheres falando nas reuniões da igreja. Você também não vai encontrar altares, música instrumental na adoração, corais, homílias, aquele papelzinho já com todo o programa do que vai ser falado numa reunião. Você não vai encontrar danças, não vai encontrar ensaios de uma reunião. Não existe também dias santos ali na doutrina dos apóstolos. Escolas de teologia, faculdade de teologia também não tem. Clero não tem, um clero distinto de leigos não tem. Roupas especiais para clérigos, você não vai encontrar aquele colarinho branco, não existe isso na doutrina dos apóstolos. Cadeiras diferentes para certas pessoas do clero, as cadeiras mais altas, grandes na frente, não tem isso também. Títulos honoríficos, tipo presidente disso, diretor daquilo, etc., você não vai encontrar na doutrina dos apóstolos. Enfim, na doutrina dos apóstolos, os cristãos não constroem templos, não trazem outro nome que diferencie uns dos outros, além do nome de Cristo. Não se fazem membros de alguma instituição religiosa, porque se eles são cristãos, eles já são membros do corpo de Cristo, não precisa fazer membro de outra coisa. Não assinam carteirinha, não assinam contrato, não tem carteirinha, não tem um contrato, não fazem nenhum juramento pela denominação, pela organização ou por um líder da organização, não fazem nenhum compromisso com algum sistema religioso, nada disso. Na doutrina dos apóstolos, os cristãos são exortados a reconhecer que existe um só corpo, que é o corpo de Cristo, ao qual são membros todos os salvos. Ninguém é membro de uma igreja, de uma denominação. Somos membros do corpo de Cristo. E isso vale para todos. Até para aqueles que se fazem membros de igrejas que homens inventaram. Mas são membros do corpo de Cristo se eles creram em Cristo em algum dia. É Cristo quem acrescenta as pessoas à igreja. Não são pessoas que se acrescentam à igreja. Ele acrescenta as pessoas à igreja. Quando uma pessoa se converte, o Espírito Santo vem morar nela. Você também vai encontrar pessoas na doutrina dos apóstolos que estão dando um testemunho prático de que há um só corpo, quando elas se congregam ao nome do Senhor Jesus para comunhão, aprendizado da doutrina dos apóstolos, para celebrar a ceia do Senhor, à mesa do Senhor e para oração. Então essas coisas você encontra, sim, na doutrina dos apóstolos. Individualmente, e não como igreja, essas pessoas, esses cristãos ali na doutrina dos apóstolos, nas epístolas, em Atos, eles individualmente saem para pregar o evangelho. Mas não são capacitados para isso por alguma escola de teologia e nem enviados por alguma junta de missões ou por alguma liderança, mas eles são enviados pelo Espírito Santo. Eles são enviados pelo Espírito Santo. Deus coloca no coração deles e saem para pregar o evangelho. Vão onde estão os perdidos. Eles nunca saem na obra do Senhor pedindo dinheiro para os irmãos. Jamais. Você não encontra isso na doutrina dos apóstolos. Não vão pedir dinheiro para ninguém para fazer a obra, porque a obra é do Senhor. Quem vai prover é o Senhor. E se o Senhor não estiver dando o suficiente para aquela pessoa sair na obra, então não é para ela sair na obra. Porque ela não deve pedir a não ser
a Deus, ao Senhor Jesus, ao Senhor da seara. Ele é o dono da seara. Quem pode sustentar alguém na seara? Ele, não alguma coisa. Não um patrocínio de alguém, não é? Se não for dele, a obra não vai prover, né? E muito menos, um cristão jamais deveria pedir dinheiro a incrédulos para fazer a obra do Senhor. Cristãos também, na doutrina dos apóstolos, os cristãos não promovem partidos políticos e nem apoiam candidatos políticos. Você já viu isso, encontrou isso em algum lugar do Novo Testamento, em Atos e nas cartas? De jeito nenhum, pelo contrário. Eles caminhavam, os cristãos, fora de toda a margem de todo o sistema político. Porque o cristão não tem nada a ver com esse mundo. O cristão é um cidadão celestial que está momentaneamente vivendo na Terra, que é um planeta que não lhe pertence. O cristão não tem nada a ver com a Terra, porque não é aqui a cidade dele. E nem se ilude, né? Nem deve se iludir em transformar este mundo num mundo melhor. Porque o cristão sabe qual é o destino desse mundo. Ele sabe que o príncipe desse mundo é Satanás. Ele sabe que esse mundo está destinado ao fogo. Ele sabe que aquele tem que andar para Cristo, claro, amando as pessoas, ajudando as pessoas, intercedendo pelas pessoas, orando por seus irmãos em necessidades, em dificuldades, e orando pelos incrédulos, não para que eles tenham uma vida boa, mas para que se convertam, não é? Mas antes que você fique animado com a ideia de não existir exigência do dízimo na doutrina dos apóstolos, que foi essa a questão inicial disso que eu estou falando, saiba que a beneficência é sim estimulada na doutrina dos apóstolos. Porém, não no sentido de se sustentar um pregador rico, um pastor que viaja de avião a jato particular, não. É no sentido de socorrer os mais pobres, os enfermos, prover para aqueles que se dedicam ao trabalho no Evangelho. Aí sim, não aquele que está na obra, realmente, sinceramente na obra do Evangelho, não para ficar milionário. No princípio da igreja, os primeiros cristãos até chegaram a ter tudo em comum. Mas isso, com o tempo e a ruína que se instalou no testemunho cristão, mostrou-se impraticável. Porque logo, lá em Atos mesmo, Atos, é sempre bom entender, Atos não é um livro doutrinário, Atos é um livro de atos. Qual era o comportamento dos apóstolos e dos discípulos nos primeiros dias da igreja. Então, ali a coisa varia. A coisa vai variando. Eles começam primeiro vivendo, tendo tudo junto, todo mundo junto, as mesmas coisas em comum, e logo tem uns reclamando dos outros que não estavam recebendo a parte que era devida às suas viúvas, não recebiam e coisas assim. Então logo se mostrou impraticável, porque o homem não é comunista, o homem não é socialista. Esqueça essa ideia. Esqueça, eu quando jovem fui até tentar morar em comunidade, né? Aquelas comunidades, vamos ter tudo em comum. Não funciona, não funciona. E o cristão, obviamente, ele deve entender que tudo que ele tem pertence ao Pai. Ele é um mordomo, então ele vai praticar essa mordomia detectando onde existem as necessidades, seja de irmãos passando necessidade, seja de irmãos na obra do Evangelho, na obra do Senhor, onde quer que ele achar, ele vai então usar dessa mordomia. Então os cristãos são sim exortados nas epístolas a não se esquecerem da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada, fala em Hebreus 13:16. Também são aconselhados ali a não para praticar caridade para receber salvação. Existem algumas religiões que a caridade é para você eliminar o seu karma, você ser salvo, mas isso aí é uma barganha, né? E aliás não é nem caridade, porque se você faz uma caridade para ser salvo, você não está nem aí com a necessidade e com a dificuldade do outro, você está defendendo o seu, não é verdade? Um crente em Cristo, ele não faz caridade para receber a salvação, porque a salvação ele já tem. Ele recebeu por graça, pela fé em Cristo. Mas ele então vai fazer caridade simplesmente porque o que Deus lhe dá ao cristão, ele não deve considerar como sendo seu, de si mesmo, mas ele deve entender que ele é apenas despenseiro, ele é um administrador. O despenseiro é o responsável pela despensa, aquele lugar que a gente guarda os alimentos. O despenseiro é aquele que vai tirar da despensa as coisas que vão usar para cada dia. Ele é muito cuidadoso na maneira como ele despensa ou usa as coisas da despensa.
Então esse é o cristão. O cristão, ele vai distribuir o que Deus lhe dá com sabedoria e também para suprir as necessidades da obra e do povo de Deus. Esse é o objetivo dele. Assim como o Senhor Jesus foi liberal ao extremo, dando a sua própria vida por nós, o Espírito Santo, através dos apóstolos, exorta os cristãos a fazerem isso. Diz assim: portanto, tive por coisa necessária, Paulo escrevendo, exortar esses irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, ou seja, a vossa beneficência, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, como beneficência, e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. 2 Coríntios 9, de 5 a 6. Ou seja, Deus percebe aquele que está ganhando para guardar ou para ficar rico, e percebe aquele que realmente ganha para prover para a obra de Deus, para os irmãos necessitados, para as coisas de Deus. E ele vai fazer prosperar se ele percebe que tem um que está fazendo isso. Ao contrário da lei, quando o israelita era obrigado a dar uma porcentagem fixa do que ele ganhava, o cristão é diferente. Para ele é dito que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis com toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. 2 Coríntios 9, de 7 a 9, leia lá na sua Bíblia, e você vai ver que não tem nada a ver. Às vezes eu recebo e-mails de pessoas dizendo que estão devendo para todo mundo, e está dando dízimo para a igreja. Mas que dízimo é esse? Dízimo emprestado, então? Então é dízimo de dívida? Pagando juro para dar o dízimo? O que é isso? Não é assim que funciona. Deus não vai fazer você tirar do que não tem, mas você vai tirar do que você tem para prover, não para sustentar algum malandro que se diz pastor e pede dinheiro para manter a sua vida de marajá, não. Mas justamente para aquelas coisas que são necessárias na obra do Senhor, nas necessidades do povo de Deus. Para isso. Deus promete a manutenção das necessidades do crente. Deus promete como abrigo e sustento. Não como no Antigo Testamento, quando era prometida prosperidade e até mesmo riquezas, porque eles eram um povo para a terra, feitos para a terra, para morar na terra, para serem prósperos na terra, para terem saúde na terra. A igreja não. Ao contrário do que pregam os teólogos da prosperidade aí no rádio e na TV, Deus pode prover mais que o necessário, porém apenas para o crente poder ser mais liberal na obra do Senhor, e não para enriquecer. A palavra de Deus, em muitas passagens, mostra a loucura que é querer ficar rico. Veja bem, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, não revoltados, como um pregador fala aí na televisão, que você tem que estar revoltado porque você não tem carro novo, carro importado, mansão. Não. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6, de 8 a 10. Uma outra passagem é essa que o Senhor Jesus contando a história do homem rico. Ele fala: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, para si, e não é rico para com Deus. Lucas 12, de 20 a 21. Deu para você perceber que esses pregadores da prosperidade transformam os seus seguidores em loucos? Porque o Senhor Jesus falou assim, louco, para aquele homem que queria destruir seus celeiros, fazer outros maiores, para ficar cada vez mais rico e achar que nisso estaria a sua segurança. Louco! Então esses pregadores da prosperidade transformam os seguidores em loucos, para que caiam em laço, para que caiam em perdição, para que caiam em ruína, para que se desviem da fé e se traspassem com muitas dores. É tudo isso que fala a passagem que eu li. Toda a provisão do crente vem de Deus.
Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Mas essa provisão que vem de Deus vem com um propósito muito definido. Veja qual: para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência. Enriquecer para beneficência. Enriquecer para ajudar, para prover para os outros e para a obra de Deus. Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço, ou seja, fazer essas coisas, não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova dessa administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. 2 Coríntios 9, de 10 a 13. Que coisa maravilhosa! Quando você usa dos meios que você tem para a glória de Deus, Deus é glorificado nisso, porque muitas pessoas vão agradecer a Deus. Você ajuda aquele irmão passando necessidade, ele agradece a Deus, sobe gratidão a Deus. Você ajuda o irmão que está na obra do Senhor, levando o Evangelho para os incrédulos, ele agradece a Deus, porque veio de Deus, ele apenas usou você de instrumento, e você então está ajudando a levar mais glória para Deus, não para si mesmo. Portanto, Deus provê para sermos provedores. Deus provê para sermos provedores daqueles que têm necessidades e também daqueles que trabalham na obra do Evangelho sem pedir nada a ninguém. Fuja desses que vêm pedir dinheiro. Fala assim: irmão, eu estou precisando viajar para a China para levar o Evangelho. Diga para ele: então vá, boa viagem. Você não está na obra do Senhor? É o Senhor que sustente você. Você não tem que pedir para mim, peça para Ele. Se Ele moveu o meu coração, aí sim. O fato de não pedir para alguém, um irmão que está na obra do Senhor, não significa que ele não necessita. Ele necessita, mesmo não, sem pedir. Muitas vezes necessitam, mas são exercitados a depender só do Senhor. E aí o Senhor vai mover corações de indivíduos e de assembleias para proverem o necessário para que o Evangelho seja levado e o ministério da palavra também seja levado. Sempre que um cristão ajuda alguém nas suas necessidades, tanto para suprir na sua pobreza, como para que o Evangelho continue sendo pregado, ele está produzindo graças a Deus. Muitas graças que se dão a Deus, como fala a passagem também da carta. Este é o final da história. Não enriquecimento, mas a glória de Deus. É esse o objetivo dos bens materiais nas mãos de um cristão desse mundo, a glória de Deus. Não a sua própria glória. Portanto, se você pensou em congregar ao nome do Senhor somente fora das denominações, dos sistemas religiosos, isento de dízimos, se for assim vai sair mais barato para você, é melhor você pensar de novo. A motivação do crente nas coisas de Deus nunca deve ser material, nem no sentido de dar, nem no sentido de receber. Eu nem preciso dizer que aquela história de campanha, voto, promessa e tantas coisas que hoje são praticadas na cristandade não passam de mesquinharia, de barganha, de gente querendo fazer barganha com Deus para de alguma maneira enriquecerem. Não é assim que funciona a coisa. Você deve sim trabalhar, porque o sustento vem do trabalho, não vem da loteria esportiva, o sustento vem do trabalho, e trabalhando com as próprias mãos, você ter o suficiente para si mesmo, e Deus vai prover isso, e também para ajudar aqueles que não têm, que Deus vai prover para eles isso. É assim que funciona. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.